Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 12 da Revista dos Jovens, e da lição Estudo, Oração e as 70 Semanas de Daniel. O trimestre é na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Revista comentada pelo pastor Valmir Nascimento. Hoje estaremos falando sobre mais uma revelação que Deus dá a Daniel a respeito dessas 70 semanas. Uma revelação escatológica, que demonstra o tempo que Deus comunicara a Daniel que haveria de tratar ali com o povo, para, conforme diz a própria palavra, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Então, isto, veremos na lição que a última semana de Daniel, essa última semana dessas 70, ainda está para se cumprir, mostrando claramente o texto, que são eventos futuros que ainda não aconteceram. E conforme a nossa interpretação escatológica, essa última semana é a semana da grande tribulação, que Deus vai tratar com o mundo e vai tratar especificamente com Israel para cumprir todos esse propósito que Deus revelou aqui a Daniel. Glórias a Deus. O texto principal da nossa lição é: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9:24. Resumo da lição: Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. Característica que veremos em Daniel, ele estudando a Escritura, buscando entender, embora ele, como profeta, Deus revelava-se a ele diretamente, dava sonhos, dava visões, interpretações, mas ele, é claro, não deixava a Escritura de lado. Ele examinava os rolos de Jeremias, toda a Escritura que ele tinha acesso, ele estava sempre lendo e examinando qual era a revelação que Deus dera outrora aos profetas, e ele via agora se cumprir em seus dias, como os 70 anos do cativeiro e as demais profecias que já estavam se cumprindo em seus dias, e Deus ainda estende a visão. Glórias a Deus. Também outra característica que veremos é que ele intercedia, ele orava para o povo, confessava os pecados, se colocava inserido ali na culpa que o povo cometera para estar naquela situação e pedia perdão a Deus. E quando Deus contemplava o seu coração sincero, desde o primeiro dia das suas orações, Deus já mandava a resposta. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são aprender com a postura de Daniel de estudo e oração diante da profecia, compreender a revelação de Deus sobre o futuro de Israel e entender o teor da profecia das 70 semanas. Então estaremos extraindo esses objetivos desta importante lição. O texto bíblico se encontra em Daniel 9, de 1 a 4, e os versos 20 a 24. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão
E a profecia, e para ungir o santo dos santos. Glórias a Deus, né? Então, Daniel, pensando ali que seria apenas de 70 anos, é claro que 70 anos foi do cativeiro, então foi o período que Daniel entendeu que iria acabar as desolações, mas Deus ainda tinha um plano futuro para Israel, né, para realmente extinguir todo o mal, toda a transgressão, o pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir os santos dos santos. Né? Então, são coisas que ainda faltam se cumprir essa última semana, louvado seja o Senhor, para que se cumpra toda a visão, toda a profecia. E imaginar, por exemplo, que isso já se cumpriu, toda essa visão se cumpre com o nascimento de Cristo, sua morte, né? A gente vê que falta ainda coisas para Deus tratar com Israel. Israel está lá até hoje, é o povo da promessa, né? Os inimigos tentam destruir todos esses anos que Israel voltou, né, a se juntar como os ossos secos e formar a nação, o Estado de Israel, e ninguém consegue destruir porque está reservado para o cumprimento da palavra da promessa de Deus, que Deus fez a Abraão e agora faz também a Daniel através dessa visão. Então, hoje nós estamos no tempo dos gentios e também no tempo da graça. Aprove Deus, né, inserir, né, nesse período, nesse tempo de intervalo que veremos entre a semana 69 e a 70ª, veremos que Deus abre agora para a igreja. Nós somos originais, foram cortados, nós fomos enxertados. Glórias a Deus, e vivemos hoje o período da igreja, o período da graça, até que encerre nosso período, ou seja, a igreja arrebatada, e comece então essa última semana para Deus tratar com o mundo e com Israel. Então haverá o juízo de Deus sobre a terra, o dia do Senhor chegará, conforme os profetas anunciaram. Nessa lição estudaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, ocasião em que o profeta se acha profundamente preocupado com o destino de seu povo em Jerusalém. Ele busca entender o plano de Deus para a restauração de Israel e o fim do exílio. Com fervor espiritual, orou a Deus buscando resposta, e sua oração sincera é atendida por uma revelação profunda por meio do anjo Gabriel. Esta revelação divina contém profecia das 70 semanas, por meio da qual Deus faz saber sobre o período de tempo decretado pelo seu povo e sua cidade santa. Nesse episódio, além de aprendermos mais uma vez com a postura piedosa de Daniel, veremos a história redentora que se desdobra na Bíblia, incluindo a vinda do Messias, sua morte e o subsequente destino de Jerusalém. Né? A gente vê que parte da profecia já se cumpriu, né? Quando o príncipe é tirado, né? Quando Jesus é morto, né? E depois ainda Jerusalém seria destruída, né? E essas coisas se cumpriram. Falta agora cumprir-se a última semana, né? Que diz que o anticristo, né, fará aliança com Israel, 3 anos e meio, na metade da semana, então, ele quebra a aliança e começa toda a perseguição, todo o intento de destruir Israel. Então, essa parte não aconteceu ainda. Isso aí ainda falta se cumprir, e conforme interpretamos, né, essa é a semana que se refere à grande tribulação. Então, vamos entender melhor essas 70 semanas. Primeiro tópico, estudo e intercessão de Daniel. Estudando as profecias, primeiro subtópico. O reino dos caldeus havia chegado ao fim com a queda da Babilônia. Daniel 5, 30 a 31. Agora, Israel encontrava-se sob o domínio do Império Medo-Persa, sob o governo de Dário. Então, esse Dário, a Bíblia diz que ele é filho de Assuero, mas não é o Assuero de Esté. Né? Esse Dário aqui é bem antes, no começo, então, do Império Medo-Persa que Daniel ainda alcança, né? Dário e Ciro. E conforme vimos em lições passadas, Deus dá essas 2 visões que Daniel relata a partir do capítulo 7. 2 foram antes, né? Foram dentro do Império Babilônico, né? No período do rei Belsazar, e 2 foram posteriores ao Império Babilônico, já no Império, então, Medo-Persa. E essa profecia, então, das 70 semanas, Deus dá a Daniel nesse período de Dário. Consciente acerca das visões que Deus lhe dera, a mente de Daniel se volta para o seu povo, dedicando-se ao estudo das antigas profecias por meio da Escritura. Versículo 2. Ele se recordou da referência de Jeremias, profeta que vaticinou sobre o cativeiro babilônico. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar os seus escolhidos, né? E Deus havia revelado a Jeremias, inclusive, o período que duraria, né, aquela desolação do povo, né? O castigo do povo
sofreria pela sua rebeldia, pela idolatria, né, pela injustiça que eles cometiam. Mesmo os profetas, trazendo a mensagem de Deus, né, como diz a palavra, madrugando, os profetas denunciavam o pecado e o povo mesmo assim não se arrependeu, acabou então sofrendo a consequência por ele, aquilo que plantaram, e era 70 anos, esse período que Jeremias profetizou que duraria, né, o cativeiro. Ele tinha a convicção de que Deus falara com Jeremias e que podia falar com ele também. Tendo estudado os livros, os pergaminhos trazidos de Jerusalém, Daniel teve entendimento acerca do cumprimento da desolação de Jerusalém, no período de 70 anos. Esta profecia encontra-se no capítulo 25 e 29 de Jeremias, referindo-se ao período de provação dos israelitas sobre domínio estrangeiro. Então, Daniel era humilde, né? Reconhecia que Deus falara com Jeremias, falava com ele, né? Ele tinha essa convicção, né? Deus já tinha provado isso a ele, mas também ele sabia que toda a escritura é divinamente inspirada, como diz Paulo, né? Então ele buscava entender, né, o que o povo passava através da escritura. Segundo subtópico, persiste em ler. É interessante perceber o Zé Daniel em ler e estudar o ensino ministrado por outros profetas. O verdadeiro profeta, afinal, jamais despreza o estudo sistematizado da escritura. Daniel era um homem de oração e também dos livros. Tinha visões, mas nunca abandonou a palavra escrita de Deus, né? Mais uma lição que podemos extrair, então, da vida de Daniel, né? Hoje, infelizmente, muitos se dizem profetas, vivem de revelações, mas não examinam a escritura. Às vezes acabam, né, proferindo palavras que Deus não mandou, que Deus não falou, aprendendo algo na internet e reproduzindo, sendo imitadores. Que Deus tenha misericórdia, né? O certo é, se Deus te usa como profeta, né, examine a escritura, pese as profecias, persista em ler, como Paulo orientou, né? Louvado seja o seu estudar, ser aluno de escola dominical. Quantos fogem disso, né? Querem ser empregadores, querem às vezes ser conferencistas, ter agenda lotada, mas não frequentam uma escola dominical, um curso de doutrina. Então, não senta para aprender o que vai ensinar. Que Deus tenha misericórdia. Eis um dos segredos de como viver na Babilônia, sem que a Babilônia viva em você. Isto nos lembra de que a leitura da Bíblia e de livros de bons autores é vital para o entendimento do cristão sobre as questões espirituais. Por isso, Paulo aconselha o jovem Timóteo a persistir na leitura. 1 Timóteo 4:12. E o terceiro subtópico, oração e jejum. Ao compreender a mensagem, Daniel buscou o Senhor em orações e súplicas, com jejum. Versículo 3. Ele estava empenhado em sua busca profunda e sincera pela ajuda divina. Ao longo de sua jornada de fidelidade, Daniel sempre se mostrou um homem de oração. Desde o começo, desde quando ele chegou na Babilônia, jovem, né? O primeiro desafio que tem ali a respeito do sonho que nos havia esquecido e que todos os sábios, né, todos aqueles adivinham, iriam perecer. Um segredo de Daniel foi chamar os seus amigos para orar, né, para que Deus pudesse lhe dar aquela revelação. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel sabia que dependia exclusivamente de Deus, né? Ele vai buscar auxílio de Deus para interpretar aquela escritura e para compreender, né, a vontade de Deus em relação, né, ao desígnio de Deus com o cativeiro, né? Então ele vai buscar em jejum, humildade, a direção daquele que pode falar, daquele que pode revelar, né? Ele não tinha por vanglória, né? Acreditar que sabia de tudo, que já entendia tudo, que não precisava mais nem estudar, nem clamar e pedir a direção de Deus. Ele vai orar, vai se humilhar, e veremos aqui também que ele confessa, né, o pecado, se inclui, se insere na motivação de toda aquela situação, né? Então ele confessa o pecado dele, de seus pais, entendendo que tudo aquilo que o povo sofria ali no cativeiro era decorrente de suas próprias escolhas, né? Então ele vai pedir misericórdia a Deus. Ele orou por livramento, orou para agradecer e agora orava para interceder. Daniel tinha a convicção de que era preciso voltar-se ao Senhor com o coração contrito e arrependido por causa de sua nação. Por isso ele põe-se a interceder pelo povo de Judá e de Jerusalém e de todo Israel. O uso do pano de saco e as cinzas simboliza arrependimento. A oração do profeta foi sobretudo uma confissão de reconhecimento de culpa. Versículos 4 a 14.
Provavelmente ele também já tinha lido lá nas crônicas, né, dos reis de Israel, quando Salomão ora a Deus, quando Salomão está ali inaugurando o templo, e Salomão, né, já antecede pedindo a Deus que quando o povo, né, pecasse, fosse levado a cativeiro e orasse, confessando os pecados em direção ali de Jerusalém, que Deus, né, atentasse para a oração, que Deus perdoasse, que Deus sarasse, né, a terra. E Daniel, é claro, ele cumpria isso cabalmente, né? Ele realmente 3 vezes por dia orava em direção de Jerusalém, e agora então ele confessa o pecado, né? Ele se insere ali na culpa, pedindo para Deus a sua graça, e intercede por todo o povo. Embora íntegro, Daniel não se pôs acima do povo, mas na mesma condição. Ele não apresenta desculpas ou justificativas, antes reconhece a justiça do Senhor e suplica pelo seu perdão. Como exemplo bíblico, um verdadeiro modelo de influência que devemos seguir, somos inspirados em nossos dias a compreender o valor da oração intercessória e do jejum, né? E da confissão também, né? Da oração de confissão, que hoje tem sido tão escassa, né? Então, Efésios 6:18, 1 Tessalonicenses 1:2, 1 Timóteo 2:1 e 2 e Mateus 6:16-18. Ele diz aqui, ele não apresentava nenhuma desculpa na justificativa, ele reconhecia os erros de sua nação, né? E intercedia agora por ele, né? Então o líder também tem que saber se posicionar, né? Se humilhar em cinza, em pano de saco, clamando, né, pela ajuda, pelo socorro do Senhor. Vemos também essa atitude quando Neemias ouve a respeito da situação de Jerusalém, né, das pessoas ali sofrendo, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo. Ele também ora a Deus, intercede pelo povo, se insere, né, no pecado ali, na culpa, e clama por perdão, por misericórdia de Deus. Deus também ouve a sua oração e move o coração do rei para que ele possa agora reconstruir ali os muros de Jerusalém. Inclusive, né, quando ele faz essa oração, Neemias, né, o rei decreta, né, essa restauração ali da cidade. Veremos aqui que faz parte dessa profecia. Glórias a Deus. Homens de oração, homens de intercessão, e nós devemos também seguir esses modelos. No segundo tópico, Deus revela o futuro do seu povo. Primeiro subtópico, a resposta da oração. Antes mesmo de terminar sua intensa oração, o anjo Gabriel aparece repentinamente diante dele. Esse ser angelical, mesmo registrado no capítulo 8, é mencionado na Bíblia como mensageiro de Deus. Lucas 1:19, 20 e 26. Né? Então, Gabriel sempre atuando como mensageiro, né? Como ele conversa ali com Zacarias, né? A respeito de João Batista, também com José, com Maria, a respeito de Jesus. E Daniel aqui também a gente vê no capítulo 8 e agora no capítulo 9, né? Gabriel traz ali a mensagem de Deus para Daniel. Foi enviado nessa ocasião em resposta à súplica do profeta, para lhe dar entendimento sobre a visão. Versículos 22 e 23. Apesar do espanto, Daniel deve ter experimentado um conforto indescritível ao ouvir a voz do anjo. Seu pedido moveu o céu. Glórias a Deus. Que nossos pedidos também cheguem até o trono da graça. Aleluia. E Deus também envie resposta como enviou a Daniel. Glórias a Deus. Muitas vezes em nossas vidas não recebemos uma resposta divina rápida. Daí a necessidade da perseverança. Colossenses 4:2. No caso de Daniel, porém, o Senhor apressou-se em atender ao seu servo, que era ele muito amado. Versículo 23. A verdade maravilhosa é que Deus tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos, sobretudo quando se concentram na glória do seu nome. Aleluia, né? Uma oração sincera, uma oração que esteja de acordo com a vontade de Deus, compreendendo que ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia, isso move o coração de Deus, né? A oração do justo pode muito seus efeitos. Infelizmente, né, hoje é ensinado tanto tipo de oração errada, as pessoas querendo colocar Deus na parede, dizendo que não aceita a situação, né? E muitas das vezes querendo mandar em Deus, ou achando que Deus é um garçom para servir. Que Deus tenha misericórdia, que nós aprendamos com esses homens de Deus, né? E o segundo subtópico, oração aos anjos. Será se isso é
certo, né? Daniel não fez isso, a gente vai ver agora aqui na lição. Você deve notar que Daniel dirigiu sua oração a Deus e não ao anjo Gabriel. Em lugar algum das Escrituras, temos autorização para orar aos seres angelicais. Esse tipo de prática é chamado de angelolatria, ou seja, idolatria aos anjos. Embora eles sejam seres espirituais com poderes extraordinários, superiores aos homens, conforme Salmo 8:4-5, 103:20 e 2 Pedro 2:11, são criaturas limitadas, não são oniscientes, 1 Pedro 1:12, e recusam a adoração, Apocalipse 22:8-9. Antes adoram a Deus e a Cristo, Apocalipse 5:11-12. Eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? Então, eles não aceitam a adoração, eles dizem que são nossos conservos, ou seja, conservo quer dizer aquele que serve junto, conjuntamente. Então, eles são servos de Deus, nós também somos servos de Deus. Por isso, eles são conservos. E eles, então, não recebem oração nem adoração, né? A gente ora a Deus e Deus usa dos seus servos para nos trazer a resposta. Glórias a Deus. São superiores em poder, mas são limitados, né? São criaturas como nós, né? E Deus usa o seu exército angelical para cumprir, né, o seu propósito. Deus é o soberano, não é errado. Culto aos anjos, oração a anjos, fazem igual Moisés, né? Moisés não queria um anjo, queria a presença de Deus. Ele disse, não sai do lugar se a tua presença não for comigo, né? Louvado seja o nome seu. Assim, suporta mensagens angelicais não pode perverter o evangelho revelado em sua palavra. Ainda que um anjo venha pregar outro evangelho, isso é anátema, né? Então, até as mensagens dos anjos têm que ser aferidas conforme a palavra, né? Que a Bíblia diz que até o diabo, que é um anjo caído, né? Ele pode enganar, né? Como anjo de luz. E qualquer revelação extrabíblica é anátema. Por estas mesmas razões, conforme consta em nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, a ideia de que todas as pessoas possuem um anjo da guarda designado para acompanhá-la durante toda a sua vida não tem sustentação bíblica, né? Também é outra coisa que não há na Bíblia, esse ensino, né, de anjo da guarda. Deus acampa os seus anjos ao nosso redor, mas cada um tem um anjo protetor, anjo da guarda. Isso aí é a doutrina humana e não bíblica, né? Deus usa seus anjos como Ele quer, quando quer. Não existe essa doutrina de que cada pessoa tem um anjo da guarda. Isso não existe na palavra. Terceiro subtópico, a revelação das 70 semanas e o Messias. A mensagem de explicação do anjo celeste revela um tempo determinado de 70 semanas decretada por Deus para o seu povo e sua cidade santa. Fazendo uma contagem histórica da profecia de Jeremias, Daniel compreendia que o cativeiro estava terminando. Isso viria a se cumprir por intermédio do decreto de Ciro, não muito tempo depois. Contudo, o anjo dá entendimento mais profundo e apocalíptico das 70 semanas, que se aplica não somente a Israel, mas a todo o mundo. Semelhantemente a Daniel, Deus quer que você amplie seu entendimento e tenha uma dimensão mais profunda da sua palavra e da vida espiritual, né? Então aquela parte, é claro, estava chegando ao fim, o cativeiro. Mas para que Deus realmente tratasse com o povo, né, ainda faltava 70 semanas, 77, então 70 semanas de anos, né? Então, parece aquela palavra que Pedro vai perguntar a Jesus, quantas vezes tinha que perdoar o irmão? Se era 7 vezes, Jesus fala, não, é 70 vezes 7. Ou seja, Deus, né, estende a visão e fala para o Daniel, ó, o cativeiro realmente está acabando, mas para tratar com o povo ainda falta esse período para que possa cerrar, né, a visão e posteriormente, né, ungir o Santo dos Santos, né? Então, isso é o que vai ainda se cumprir, o finalzinho dessa profecia, glórias a Deus. As 70 semanas simbólicas destacam sobretudo o tempo e a obra do Messias. Ele é descrito como o ungido e o príncipe. O verso 24 apresenta 6 aspectos da sua obra redentora: acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Então, essas coisas ainda
voltam a cumprir-se cabalmente, né? Mas durante todas essas 70 semanas, a gente vai ver que existe um período de intervalo, né? Deus está tratando e o Messias veio, foi tirado, né? Hoje estamos no período da graça dos gentios, Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, né? Mas no final desse período, dessa última semana, né, Israel será purificada, louvado seja o nome do Senhor, e também será expiada de toda iniquidade, né? Então, isso só se cumpre realmente quando Jesus, na sua segunda vinda, de forma gloriosa, salvar ali os remanescentes de Israel. E o terceiro tópico, entendendo as 70 semanas. Então vamos falar agora, né, por parte, essa visão. É interessante que ela é dada, né, 7 mais 62 e a última 7. Né? A gente vê que existe uma divisão, momentos distintos, né, nessa profecia. Primeiro subtópico, semanas de anos. Na Bíblia, o número 70 possui um sentido profético. Nessa profecia, as 70 semanas são semanas de ano, não de dias. Né? Então, no original diz 77. Né? Então, não eram dias, não faltava só dias para se cumprir aquilo que Deus prometeu, né? Essa purificação completa de Israel. Não. 70 semanas de anos. A leitura da passagem, versículos 24 e 27, mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos, né? Sendo semanas de anos, totalizam 490 anos. Os 3 grupos são 7 semanas, 49 anos, depois vem 62 semanas, 434 anos, e 1 semana, 7 anos. Então, achar que tudo se cumpriu, a gente tem que perceber que a profecia foi dividida dessa forma, né? Inclusive essa última semana existem fatos, né, que não se cumpriram na história, então não tem como dizer isso já aconteceu. Vê que são fatos futuros. Depois o próprio Apocalipse vai reiterar essa situação, né, da grande tribulação. O sermão profético também vai demonstrar tudo isso, Jesus anunciando que são coisas futuras. Então, letra A, 7 semanas, 49 anos. O início deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém, versículo 25. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longínquo, baixado em 445 a.C., conforme Neemias 2. Né? Falou agora há pouco sobre Neemias, quando Neemias ora, né? O rei vê o seu semblante abatido, pergunta o que houve, né? Já tinha orado a Deus e Deus então usa ali, move o coração do rei para que ele fosse restaurar a cidade. Então, começa, né? A maioria dos estudiosos entende que começa as semanas nesse decreto da restauração da cidade, e não no decreto de Ciro de reconstruir o templo. Então, reconstruir o templo foi uma coisa, mas só agora em 445, né, Neemias recebe da mão do rei a ordem, né, para reconstruir a cidade, para que os tesoureiros, né, fornecessem ali os recursos, né, então ele vai com essa autoridade ali para poder reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir então a cidade. Então, o templo já havia sido construído, reconstruído, em 515 então, que inaugura e termina a construção do templo, e somente agora em 445 que saiu o decreto para a reconstrução da cidade. Então, a partir dali começa a contar essas semanas. A letra B, 62 semanas, né? Então, tinha a primeira 7 semanas, depois mais 62, dá 69, né? Refere-se ao período do advento do Messias, Jesus de Nazaré. Versículo 25 a 26. Nesse tempo, o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída, através da liderança do general do exército romano, Tito, em 70 depois de Cristo. Então, tudo isso estava também na profecia. Interessante que quando Daniel recebeu a visão, né, o templo ainda não tinha sido reconstruído. Né? Só me engano, 2 anos depois que Ciro então decreta o retorno de Israel para Jerusalém, a sua terra, aí sim vai começar a reconstrução do templo. Mas Daniel já está vendo que o templo vai ser destruído de novo. Isso se cumpriu na história. Né? Então ele foi reconstruído em 515, com Zorobabel, depois foi reformado por Herodes, né, já nos dias que antecedem ali a Cristo, mas, né, Jesus mesmo dizia que não ia ficar pedra sobre pedra,
E no ano 70, o general romano Tito destrói mais uma vez Jerusalém e o templo. Hoje está confirmado na história que a gente, quando se for em Jerusalém, só tem ali o Muro das Lamentações, né? E o local do templo está ocupado com uma mesquita, né? Então, não está em posse de Jerusalém, né? Os gentios estão pisando sobre Jerusalém, como diz também as profecias, né? Um período que chamado Tempo dos Gentios, né? Isso só vai terminar na última semana, né? Na última semana que falta ser contada. Então a profecia diz 70, depois mais 62. E por último, uma semana de ano, 7 anos. Essa semana ainda não aconteceu, né? Por que não aconteceu? Porque o príncipe foi tirado, o Messias foi tirado, foi morto. Então suspendeu ali essa contagem para inserir agora um hiato, né? No qual a igreja surge. Glórias a Deus. Então, o período da igreja, o período da graça, dos gentios ali para Jerusalém, que ainda não tem posse completa do seu território, nem sequer da cidade de Jerusalém. Então, isso ainda falta se cumprir. E vai se cumprir no final dos 7 anos da última semana que Daniel viu ali na visão. Esta semana ainda não aconteceu. Compare Daniel 9:7 com Mateus 24:15 e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. No Mateus 24:15 diz, né? Quando, pois, virdes que a abominação da assolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, né? Então a gente vê que Jesus mesmo mostrando aqui, falando no sermão profético sobre a grande tribulação, que é esses 7 anos, né? Sendo que para os judeus a grande tribulação começa na metade, né? Então a gente percebe aqui que é algo que Jesus está anunciando o futuro, né? E Daniel, a gente pode também perceber que a profecia ela não tem um cumprimento cabal, né, nos dias de Cristo, como alguns interpretam assim, os preteristas, né, que acham que tudo já se cumpriu. Mas a profecia deixa claro, né, que tem coisas ainda a se cumprir. Pode dizer assim no verso 26, né? Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, né? Então isso a gente está vendo hoje, né? Israel sempre ali em guerra, sempre com os inimigos tentando destruí-la. A cidade já foi destruída nos dias de Tito, né? O templo foi destruído, então tudo isso aconteceu. E também o Messias foi tirado, quando Jesus foi morto. Mas a gente vê a última semana dizendo o seguinte: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana para acessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então isso a gente vê que Jesus cita, né, dizendo como algo futuro, e essa semana em que, né, agora tratando do anticristo, fará esse pacto com Israel por uma semana, mas na metade, ou seja, 3 anos e meio, quebrará o pacto, né, e vai cessar ali o sacrifício e a oferta de manjares, são coisas futuras. Tanto é que no verso 26 haverá destruição da cidade e do santuário, isso já aconteceu. E no verso 27 diz que vai cessar a oferta de manjares e o sacrifício. Então, para que haja oferta de manjares e sacrifício, tem que ter o tempo de novo. Isso não aconteceu. Então isso é futuro, como o próprio Jesus ratifica, e nós interpretamos, né, como futurista, né, como pré-milenista, pré-tribulacionista, que são eventos que ocorrerão na última semana da grande tribulação. São coisas que ainda não aconteceram, esse pacto, essa quebra de pacto, e o cessar, né, do sacrifício das ofertas de manjares. São coisas futuras, conforme a gente vê no sermão profético, em Apocalipse, e nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Então tudo isso ainda há de se cumprir, e essa última semana que foi suspensa a contagem voltará a contar quando inaugura-se a partir do arrebatamento da igreja. A igreja sobe, a igreja então é tirada, né, aquela que detém a ação do Espírito Santo sobre a igreja, que detém o anticristo de se revelar, e a partir daí inicia-se então esses fatos derradeiros, né? Esta última semana refere-se então ao período que implicará o advento do anticristo e o início do tempo da tribulação para Israel e para o mundo. A grande tribulação será o período de maior angústia da história humana. Apocalipse 6:15-17.
quando o mundo testemunhará a ira do Senhor. Jeremias 37. Essa etapa da história foi determinada por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. Então, período de 7 anos, alguns interpretam que todos os 7 anos são grande tribulação, mas a gente vai ver aqui outros interpretam que só a metade que se refere realmente a esse período de grande tribulação. Mas a gente sabe que para quem ficou, para quem não foi arrebatado, a grande tribulação para ele já começa logo no primeiro dia, porque vem aí a perseguição, né, da igreja, dos crentes, dos mártires, né, que vão morrer desse período sem negar a Cristo. Né? Eles deixaram de fazer parte do arrebatamento, né, por estar desviado, por não crer, mas a partir daí, né, muitos vão crer, vão voltar, outros vão se converter, e para eles já começa uma grande tribulação, porque o anticristo já começa a perseguir, né, porque ele se opõe a tudo que se chama Deus. Mas para Israel mesmo, né, como ela vai estar em aliança com o anticristo, só no meio da semana que começa esse período da grande tribulação, e também o mundo sofre o juízo de Deus nesse período final, né? As duas metades da 70ª semana. A 70ª semana pode ser dividida em duas metades distintas. A primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, né? O príncipe, de acordo com Daniel 9:6, parte B. O anticristo já começa a se manifestar, reinar, né? Impõe um governo único, um sistema econômico, uma religião única, tudo, né, de acordo com os homens que querem viver no pecado aprovarão. Né? Ele vai ser aquele politicamente correto para todos, menos para os crentes, né? Menos para os cristãos ficarem ou se converterem durante o período da tribulação. E com Israel, né, estará ali sobre o engodo, né, o pacto que ele vai fazer, mas depois vai quebrar. Ele enganará Israel fazendo uma aliança com o povo judeu. Daniel 9:7, parte A. E buscará adoração como se for a Deus. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 4, parte B, que diz: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Né? Então, o que vai acontecer, e para isso terá que ter um templo. Né? Então, quem é esse? O anticristo. Quando ele for fazer como o Antíoco Epifânio, profanar ali o templo, né, Israel vai reconhecer que ele não é o líder que ele esperava, né? Não tem nada a ver com o Messias, né? Pelo contrário, é um anti-Messias, um anticristo. Pois ele se assenta ali, né, querendo então a adoração, né? Buscar a adoração como se for a Deus, profanando o santuário, lugar santo para o povo de Israel, como alertou o próprio Senhor Jesus, Mateus 24:15. A segunda metade terá início quando Israel se negar a adorá-lo. Então o anticristo quebrará o acordo de paz, depois de 3 anos e meio, Daniel 9:7b, e perseguirá o povo judeu. Essa segunda metade é a grande tribulação propriamente dita. 1 Tessalonicenses 5:3, Jeremias 37. 1 Tessalonicenses 5:3 diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E Jesus também diz, né, que será um tempo de angústia, né, que jamais aconteceu. Né? Então, Israel vai sofrer nessa segunda metade da semana de forma terrível. Quase seriam exterminados se não fosse a intervenção de Jesus no final desse período, que voltará, né, o povo, Deus derramará sobre eles o Espírito Santo, que eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, aquele o qual eles transpassaram, e Jesus então volta e salva os remanescentes no final da grande tribulação ou das 70 semanas. Ao final do período de 7 anos aparecerá o libertador de Israel, e assim todo Israel será salvo. Né? Todos, mas aqueles remanescentes que sobraram, né? Porque muitos serão mortos durante a grande tribulação. Né? Então, alguns acreditam que a grande tribulação só começa na metade, né? Os 3 anos e meio, claro que para Israel começa só nesse período mesmo. Mas para o mundo, para aqueles que adoram a Deus, já começa logo no primeiro dia. Como lemos, né?
Ele se opõe a tudo que se chama Deus ou adora, né? E o terceiro subtópico, o intervalo e a igreja. O estudo da Escritura demonstra um longo intervalo de tempo que procede à 70ª semana. A Bíblia identifica esse intervalo profético como o tempo dos gentios, está lá em Lucas 21:24. Atualmente estamos no tempo da graça de Deus e temos de anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro. Lucas 4:18-19. Então, vemos a palavra de Deus cumprindo e daqui a pouquinho que há de vir virá. Nossa parte é anunciar que os homens se arrependam. A graça de Deus é manifestada a todos os homens, trazendo salvação. Né? Quem crê ou batizado será salvo. Então Jesus nos deixou aqui incumbido de anunciar para que as pessoas se salvem e não façam parte, e não estejam também guardadas do tempo da ira, do dia da ira, e não sopram, né, o juízo de Deus que vai ser derramado sobre essa terra durante esses anos. Façamos parte, todos, da primeira ressurreição na igreja e aqueles que conseguirmos alcançar. É importante ressaltar que a profecia de Daniel refere-se a Israel e a Jerusalém. A igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, Apocalipse 3:10, pois terá sido arrebatada. Nesse período receberemos nossos galardões e consoante ao trabalho que executamos na expansão do reino de Deus. A promessa de Jesus à sua igreja é de preservá-la desse sofrimento. 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9, Lucas 21:35-36. Então, vou lendo esses versículos. 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Né? Glórias a Deus. Então, a profecia para Deus tratar com Israel. A igreja, ela não vai fazer parte da grande tribulação, a não ser aqueles, é claro, que vão fazer parte do rabisco, aqueles que vão se converter no período da tribulação. Mas a igreja, né, ela precede Israel a chegar no céu. Né? A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, né? Até as prostitutas, as meretrizes, os publicanos chegariam primeiro no reino dos céus, antes de Israel, né? Porque se arrependeriam e se converteriam. E Lucas 21:35-36 diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejas havido por dignos de evitar todas essas coisas que há de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Né? Não vai acontecer, mas nós podemos nos livrar disso, crendo em Jesus, aleluia, seguindo a Cristo e recebendo como nosso Senhor e Salvador, fazendo parte da igreja para ser tirada, aleluia, no momento anterior ao início da grande tribulação. Amém? Graças a Deus. Então, a palavra de Deus é fiel, boa parte da profecia já se cumpriu, falta essa última semana, que é quando Deus, então, interrompe a contagem, abre esse ato, né, para a criação da igreja, para que a igreja anuncie o Evangelho, e Deus volta a tratar com Israel, né, conforme a profecia era para tratar ali do povo, e é claro também a grande tribulação representa o castigo, o juízo que Deus vai derramar sobre esse mundo, e por isso será um tempo de angústia para todos, né, para Jacó, mas também para o mundo, e para aqueles que se converterem durante a grande tribulação, pois a Bíblia diz que João viu os mártires, né? Então, aqueles que morreram durante esse período. Ao término desta aula, a profecia das 70 semanas de Daniel nos leva a reconhecer a importância da dedicação ao estudo e da vigilância constante. Aprofundar nosso entendimento dessas profecias escatológicas requer esforço contínuo e atenção aos detalhes, pois são temas complexos que nos desafiam a ir além da superfície. Que o Senhor nos dê graça e continue guardando a sua igreja. Amém? Graças a Deus. Na próxima lição, o fim de todas as coisas. Vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo ao seu despertamento, avivamento, para que a igreja não esteja desapercebida nesse momento que antecede, né, o fim, esses momentos que antecedem o arrebatamento da igreja e o início do desenrolar desses fatos escatológicos, bem da última semana de Daniel. Santo Eterno Deus, pedimos mais uma vez, Pai, que o Senhor continue guardando, tendo misericórdia da Tua igreja.
despertando os jovens, Pai. Cada um possa ter também essa postura de Daniel, de examinar a Escritura, buscar conhecimento, Pai. Ser aluno da escola dominical, ser um estudante de algum curso teológico, Pai. De estar na igreja, na escola de doutrina, aprendendo sempre de Ti. Possamos também, Senhor Jesus, conhecer melhor, Pai, essas profecias, Pai, escatológicas, para compreender, Pai, o nosso tempo, compreender, aleluia, o quão próximo estamos, Pai, aleluia, de encontrar com o Senhor nos ares, aleluia, receber o nosso galardão no tribunal de Cristo e também do mundo, Pai, entrar nesse período tão difícil para a humanidade, tão difícil para Israel, mas conforme a Tua palavra, Pai, tudo há de acontecer. Deus poderoso, ajuda a Tua igreja para nos despertar também a evangelizar, a pregar a Tua palavra, para alcançar vidas, para que possam Te conhecer e fazer parte também do arrebatamento. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém.